Olá, meu nome é Camila Feu, para quem ainda não me conhece. Eu já venho gravando alguns vídeos sobre educação domiciliar. E nesse vídeo eu gostaria de fazer algumas indicações de livros. Algumas mães me procuram, me pedem para indicar alguns livros que me ajudaram durante esse processo de entender como a educação domiciliar funciona. As pessoas geralmente me questionam com relação a currículo, como fazer na prática, e eu sempre falo da educação cristã clássica, e eu sei que é um tema muito diferente, algumas pessoas nunca ouviram falar, e por isso eu quis gravar esse vídeo. Existem muitos livros bons, que tratam sobre o tema da educação domiciliar, que tratam sobre a educação clássica. Infelizmente ainda não consegui ler todos, não sei nem se vou conseguir, mas eu quero trazer um pouquinho da minha experiência. Eu sei que ela ainda é muito limitada, já que eu ainda estou aí no começo também desse processo de autoeducação, mas eu sei que já caminhei também o suficiente para poder ajudar outras mães que estão começando. Um dos primeiros livros que eu tive acesso quando eu comecei a estudar o tema da educação domiciliar foi esse daqui, O Ensinando Trivium, de Harvey e Lori Bluedorn. Esse livro reforçou para mim a importância da família como centro do plano de Deus. E como a educação domiciliar não era só apenas uma alternativa de educação, mas uma maneira bíblica muito bem fundamentada nas Escrituras. Além disso, esse livro me abriu os olhos quanto a um modelo de educação que eu desconhecia completamente, que é o modelo clássico, que é a educação clássica, que até então eu nunca nem tinha ouvido falar. Foi nesse livro que eu ouvi a primeira vez o termo trivium, que é o ensino da gramática, da lógica e da retórica. No entanto, por ser ainda um tema muito novo para mim, e o livro tratar só da parte teórica, eu fiquei com muitas dúvidas na época. Na época que eu li esse livro, não tinha ainda o volume 2, apenas o volume 1, que é o Trivium Teórico, Então, eu gostei, eu me maravilhei com a educação clássica, mas eu não conseguia entender como que eu ia praticar aquilo no meu dia a dia. A minha mente ainda era uma mente bastante escolarizada, se é que a gente pode usar esse termo. Eu ainda tinha uma ideia muito fixa aquele modelo escolar como sendo o único modelo de educação, e eu não conseguia entender como que eu ia aplicar tudo aquilo que eu estava vendo nesse livro de maneira prática. Na época eu procurei o segundo livro, porque na verdade, se eu não me engano, no inglês é uma coisa só, é um livro só. E eu procurei para comprar, não achei, e fiquei aguardando até que surgisse o segundo volume. Isso levou aí mais ou menos 1 ano e meio entre a leitura do primeiro e sair o segundo. Mas independente disso, esse livro para mim ele foi um grande divisor de águas. Ele mostrou para mim a minha responsabilidade diante de Deus, de assumir a educação das minhas filhas de maneira integral, como não era apenas uma alternativa para a educação. Estou insatisfeita com a maneira como está, então vou fazer uma coisa alternativa. Não, eu realmente entendi que era uma comissão, que era algo que Deus estava me comissionando, e mesmo me sentindo muito incapaz, mesmo estando com muitos medos, muitas inseguranças, aquilo me deu a força, sabe? A força que eu precisava para tomar esse caminho. Então foi a partir daqui que eu falei, não, realmente não tem outro caminho para nós, é a educação domiciliar. Por que eu tô falando isso, Porque às vezes algumas pessoas podem olhar para a educação domiciliar e pensar assim, é mais uma maneira de educar o filho. Então, eu não quero ir na escola, então eu vou adotar pela educação domiciliar. Mas é muito mais do que isso, é um estilo de vida. A educação domiciliar, ela muda a rotina da casa, ela muda os nossos hábitos, ela requer compromisso, ela requer sacrifícios, que quando uma família ela decide por esse caminho, ela tem que estar clara
né, dos desafios que ela vai enfrentar. Ela tem que estar clara se ela está disposta a abrir mão de certas coisas, de certas comodidades do dia a dia. Então, depois dessa leitura inicial, nós demos início ao nosso homeschooling. E foi o primeiro ano, né, quase um ano e meio, foram, assim, momentos de muitos erros, alguns acertos, alguns ajustes, a gente foi adaptando a rotina. Eu confesso que eu não tinha muito tempo para leitura extra, né? Tava lendo muito, tava estudando muito, mas as coisas delas, né? Procurando material, procurando entender tudo, gastava bastante tempo fazendo atividades extracurriculares, gastava bastante tempo visitando amiguinhos, né, e tal, para poder manter essa socialização, enfim, né, uma série de coisas que a gente, ansiedades que a gente tem no começo e aí a gente tenta suprir, né, então eu tinha crianças em idades muito diferentes, então tudo já era uma novidade. Então, eu tinha que alfabetizar a menor, eu tinha que dar sequência nos estudos da maior, que na época já estava na 4ª série, então não era tão fácil achar material também, tinha que ir adequando, tinha que ir fechando as brechas que tinham sido deixadas, enfim. Foram alguns meses aí de ajuste, né? Eu não tive realmente muito tempo para me debruçar nos livros e aprender algo novo. Então, fiquei aí no ar com a questão da educação clássica, sem entender direito, aguardando o momento de poder me dedicar a esse assunto e entender melhor. Buscando sempre um recurso aqui, outro ali, né? Mas caminhando, porque não dá para parar. Então, depois de um ano e meio, uma coisa eu estava clara, da maneira como estava não dava para continuar. O livro didático não funcionava em casa. Dava sim para seguir, mas eu ia continuar reproduzindo o modelo escolar, que era um modelo que para mim não combinava, não supria a necessidade das meninas, não era o que eu queria. Então eu falei, não, é hora de começar a estudar de uma maneira mais profunda, né? Coincidiu aí nesse meio tempo que veio minha 3ª filha, né? Então teve todos os as dificuldades, os desafios de mais uma gestação. A diferença de idade delas é grande, né? Então, teve todos esses desafios também, né? Parto, pós-parto, se acomodar com a rotina, com o bebê, enfim. E foi nesse momento aí de caos que saiu o 2º livro. Esse daqui, que é o Trivium Prático, volume 2 do Ensinando Trivium, né? E aí quando eu vi, eu falei, é isso aí. Porque eu já tinha entendido que não era do jeito que eu estava fazendo, que eu precisava buscar uma solução. E minha esperança era encontrar nesse livro as respostas que eu estava procurando. E foi o que de fato aconteceu, né? Ele veio em boa hora, ele me deu uma direção muito prática do que fazer em cada estágio, em cada fase das meninas, né? Mesmo porque cada uma já estava numa fase diferente. Eu consegui montar um cronograma melhor, consegui me organizar melhor. Eu aboli os livros didáticos, comecei a adotar outro tipo de material, né? Comecei a produzir muito material também, a buscar livros que trouxessem o conhecimento de uma maneira mais geral, e aí eu ia desmembrando, né? E nós fomos encontrando o nosso jeito, né? A nossa maneira. Eu incluí na nossa rotina mais momentos de leitura, mais momentos de escrita, narração oral, né? Incluí mais devocional. A gente passou a colocar a Bíblia como centro da nossa educação. Então já não era mais um momento de devocional como uma aula à parte, mas era a partir dali a gente caminhava pelo conhecimento, né? Então a gente ia estudar, por exemplo, ia ler Gênesis, por exemplo, Abraão. E Abraão e a Sara desceram para o Egito. Opa, então vamos entender como era o Egito naquela época. Então nós começamos a entrar no conhecimento dessa maneira. Começamos a fazer linha do tempo, porque tudo isso eu já estava vendo
que eram recursos, eram coisas que as famílias que adotavam a educação clássica faziam, mas eu não sabia exatamente o propósito de tudo aquilo, eu ainda não conseguia entender tudo, sabe? Não conseguia ver o quadro completo, mas eu fui fazendo, o que eu conseguia, eu fui buscando. Paralelo a esse livro, Ensinando Trivium, o 2, o Davi havia me presenteado com vários livros no final de ano, e dentre eles estava esse daqui, Ensine do Seu Jeito, do John Holt. Esse livro foi aquele livro, o libertador, sabe? Como eu já falei, como eu já mencionei, eu tinha uma mente muito assim escolarizada, sempre fui muito quadradinha, né? Sempre você tem que sentar, tudo muito arrumadinho, vamos preparar tudo, vamos estudar assim. Minha experiência na escola foi uma experiência positiva, eu era aquela aluna aplicada, tudo funcionava muito bem, tirava boas notas, enfim. E de repente me ver fora desse esquema era um pouquinho desafiador demais para mim. Era difícil eu entender que as meninas elas aprendiam em outros ambientes também. Você precisa ter disciplina, né? Não tô falando que não precisa disso, mas eu ignorava às vezes alguns momentos preciosos no nosso dia, que também acontecia aprendizado de uma maneira muito natural. Às vezes o fazer um bolo juntas, às vezes o parar para ler um livro. Eu queria muito cumprir metas, sabe? Eu queria muito passar todo o conteúdo, tanto é que ela sempre estava à frente no conteúdo, né? Mas me faltava às vezes a paciência quando as coisas fugiam daquele meu controle, daquele meu cronograma. E esse livro, ele me libertou nesse sentido, porque ele me mostrou me deu outra perspectiva que eu realmente desconhecia. Tá? O livro também traz um pouco da parte jurídica. Ele foi publicado a primeira vez nos Estados Unidos em 1981. Então também era um período que nos Estados Unidos a prática da educação domiciliar estava passando por regulamentação. Alguns estados aceitavam, outros não. Ainda não tinha essa abrangência que tem hoje, né? E essa aceitação que tem hoje. Então ele é muito atual para nós, porque é justamente o contexto que a gente se encontra hoje no Brasil, né? Ainda carece aí de uma regulamentação, as famílias ainda sofrem com essa pressão, né? Pressão às vezes dos amigos, dos familiares, e ele traz a questão jurídica, né? Ele traz algumas fundamentações aí jurídicas, explicando como essa obrigação, a obrigatoriedade da matrícula escolar, ela fere os direitos individuais, né, da criança, da família. Então foi um livro assim, muito libertador para mim, porque aquelas dúvidas e aquelas angústias que eu ainda tinha, elas foram se dissipando e eu fui ganhando uma liberdade dentro da minha educação domiciliar que eu não tinha, né? Não tinha porque eu mesma não me permitia. Tá? Então esse livro foi muito bom nesse sentido. E por que eu tô querendo mostrar como era a minha personalidade? Porque às vezes a gente tem uma ideia de que a educação domiciliar funciona para ela porque ela é assim, porque ela sempre pensou dessa maneira, ou porque ela tem facilidade para educar, ela tem facilidade para ensinar, ela gosta. E não é verdade. Né? Na verdade, essas coisas elas vão sendo acrescentadas, são dons que Deus vai concedendo conforme a gente utiliza. Né? Então, o que me deu, o que me motivou a começar não foi um talento nato, mas foi uma visão de que aquilo era a melhor coisa para minha família, de que aquilo era uma missão minha diante de Deus, como mãe, né, como esposa, de que aquilo traria salvação para minha casa, de que aquilo traria salvação para as minhas filhas. Então, a força que me motivou não foi um talento ou é o estilo dela, não, ao contrário, né? Eu venho de uma educação na rede pública, né? Minha educação teve muitas lacunas.
que vem sendo aos poucos fechadas aí pela autoeducação, né? Então, isso é para mostrar que sim, é possível, se a gente conseguir, se a gente entender diante de Deus que isso realmente é uma missão nossa, como mãe, se a gente entender que é a prioridade da nossa vida e se a gente estiver disposta. Entender que algo é o seu dever, que Deus te deu essa missão e entender que é Ele mesmo que vai te capacitar a cumprir é muito importante. Eu gosto muito do verso 5 do capítulo 1 de Tiago, né? Que ele fala, se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, né? Que a todos dá liberalmente, né? Esse versículo tem sido muito real na minha vida, né? Desde que a gente começou esse processo. Porque a sabedoria é o próprio Senhor, né? Se você não leu Provérbios 8 ainda, né? Te convido a ler. Quando você vê ali a sabedoria clamando na rua, né? E aí mostra, né, a sabedoria desde o princípio, né? Que era as delícias do Pai. Então você vai vendo a descrição da sabedoria, né? E não tem como não reconhecer quem é tudo aquilo. Enfim, né? Quando nós vemos aí Salomão pedindo para Deus sabedoria para poder governar o povo de Deus, né? E como Deus concede, ao ponto de Salomão ser o mais sábio da sua época, compôs 3.000 provérbios, né? 1.005 cânticos, se eu não me engano, discorreu sobre plantas e sobre animais, né? E vinha gente de todos os povos para ouvir a sabedoria de Salomão. Então, não tem como não ver como nosso Senhor ele é abundante e como Ele concede a sabedoria liberalmente para todos que a pedem, né? Então essa tem sido a nossa experiência. Realmente não é fruto de algo que nós já tínhamos, de algo de uma capacidade própria, mas realmente de estar nos pés do Senhor. Senhor, essa é a minha missão, o Senhor me comissionou, eu quero cumprir, eu quero ser fiel, mas eu não consigo. Eu preciso da sabedoria que vem do alto, né? Eu preciso da verdadeira sabedoria. E tem sido essa a nossa experiência. O Senhor, Ele concede e Ele mesmo tem nos ensinado diariamente como educar as meninas. Então é muito bom ver que mesmo com todas as nossas limitações, o Senhor tem nos conduzido por esse caminho, tem nos dado conhecimento, né? Tem nos dado clareza nas Escrituras e a palavra a palavra de Deus tem sido a base do ensino das meninas. Então depois desses 3 primeiros livros, eu li alguns outros, tá? Que eu vou até citar depois, mas só citar mesmo. Eu comprei 2 livrinhos, assim, que às vezes pela espessura dele a gente pode até desprezar, falar, não deve nem ter muito conteúdo aí. Mas são livros assim de uma profundidade muito, muito grande, né? É do Douglas Wilson. Tá, o primeiro que eu li foi esse daqui, Porque as Crianças Precisam da Educação Cristã. Vejam que eu tô dando uma linha, tá? Dos livros que foram marcantes para eu entender o que a gente vive hoje com as meninas, tá? Existem outros, tá? Existem outros livros, eu tô falando a minha própria experiência e tô falando só os livros relacionados aí à educação domiciliar e como eu entendi que a educação clássica era adequada para nossa família. Então, nesse livro aqui, ele não chega a falar sobre educação domiciliar, ele fala da importância da educação cristã. Então, ele fala que só existem duas formas de educar. Ou você educa na fé, ou de maneira incrédula, não tem meio termo, né? Então a gente às vezes tem a tendência de pensar assim que, não, vou colocar numa escola qualquer para o ensino formal. E aí eu complemento em casa, eu faço uma educação cristã em casa. O fato é que não existe educação neutra, não existe conhecimento neutro. Toda vez que alguém ensina algo, ele vai transmitir valores, ele vai transmitir princípios, ele vai transmitir aquilo que ele crê. E não dá para você ignorar que a criança, ela tá crescendo, às vezes ali, sendo ensinada por pessoas que não têm a fé cristã.
e que está transmitindo para ela valores que não são cristãos. E aí, às vezes, tem pais que ficam muito surpresos quando chega numa fase maior e fala: poxa vida, mas cresceu ouvindo histórias bíblicas, né? Mas por que não tem a linguagem da fé? Mas por quê? Porque foi formado ao longo de muitos anos com uma educação secular, uma educação incrédula, né? Então não dá. Esse livro me deu essa... Eu já era assim... Nós já estávamos fazendo educação clássica e cristã com as meninas quando eu li, mas ele me ampliou a visão com relação a isso. A importância não só de ter um ensino religioso, não é isso, mas de colocar a Bíblia como centro, né? A teologia é a mãe das disciplinas, né? Ela não é uma parte, né? Ela não... Então, assim, você tomar a Bíblia como centro da educação, né? E partir dela, né? Então, e ele fala aqui, né? Dentro do ambiente escolar mesmo, tá? Não tá nem falando aí da educação domiciliar. Depois nesse daqui, ó, educação clássica e educação domiciliar, né? Esse livrinho ainda mais fino que o outro, mas também de uma profundidade assim tremenda. Esse livro, ele mostra como que a educação clássica e cristã, ela se apresenta como uma solução para a educação moderna, né? Para o grande desastre que é a educação moderna. Então aqui eu tive assim eu tive um vislumbre realmente do que é a educação clássica, de como a educação clássica e cristã, né, no longo prazo, ela poderia corrigir a minha educação, corrigir todas essas lacunas que ficaram e formar as meninas de uma maneira adequada. Então eu creio que foi esse livro, né, que me deu aí a clareza, né, sobre como a educação clássica era um modelo adequado para a nossa família, para suprir as demandas e a necessidade da nossa família. Depois desses livros todos, né, vieram outras leituras. Mais tarde um pouco eu li As Ferramentas Perdidas da Aprendizagem, da Dorothy Sayers. Esse livro, na verdade, só tem disponível no inglês, né? The Lost Tools of Learning. Então, nesse opúsculo, a Dorothy Sayers, ela apresenta como esse modelo medieval de educação, que seria o Trivium, como ele pode ser aplicado não na questão do conteúdo em si, né? Não nas matérias, gramática, lógica e retórica, mas como ele pode ser adotado como um modelo educacional. Ela divide a criança em estágios, né? Ela divide o período aí da formação da criança em estágios, né? Em 3 estágios. Então seria o estágio da gramática, o estágio da lógica e o estágio da retórica, que é algo que no Ensinando Trivium os autores já fazem, mas que eu não tinha tido ainda a compreensão que eu acabei tendo com a Dorothy Sayers. Então a educação clássica defendida pela Sayers tem como objetivo oferecer para o estudante as ferramentas necessárias para que ele aprenda por si mesmo. Então, nas palavras da Sayers, qualquer educação que falhe nessa tarefa de fornecer as ferramentas necessárias para o aprendizado, ela vai ter desprendido esforço em vão. Então, todo método educacional, ele traz pressupostos ideológicos, né? E a gente entendeu que a educação cristã clássica, ela conseguiria desfazer toda essa confusão causada pela educação moderna. Conseguiria corrigir algumas coisas que já tinham sido semeadas nas meninas e também corrigir a nossa educação. Então esse livro da Sayers, ele fechou, né? Assim, ele terminou de trazer essa clareza que a gente precisava, que eu precisava, com relação à importância, né, da educação cristã e clássica para corrigir esses erros da educação moderna, né, para corrigir as falhas da educação vigente. Então, quando eu li esse livro, eu já tinha adotado a educação
clássica aqui no nosso dia a dia, mas ele realmente veio selar, né, aquilo que nós estávamos fazendo, veio me trazer ainda mais certeza de que nós estávamos caminhando no trilho certo. Existe ainda aí uma infinidade de livros sobre educação clássica que eu gostaria de ler, que eu gostaria de me aprofundar. Tem muitos livros mesmo, assim, tem uma lista, tem alguns que eu já comprei, outros que ainda não, mas a gente sabe que a rotina também, né, de casa, filhos, trabalho, enfim, né, não nos permite estudar tanto quanto a gente gostaria. Mas eu gostaria de citar alguns livros que durante esse tempo aí todo, né, que eu fui aprendendo mais sobre educação domiciliar, sobre educação cristã clássica, teve alguns livros que eu li que me ajudaram demais. Eu vou só citar esses, tá? Eu realmente não vou entrar em todos, tá? Eu vou começar mais ou menos pela ordem aqui de importância para mim, no meu aprendizado, tá? Esse livro aqui, A Abolição do Homem, do C.S. Lewis, ele também fala sobre educação, ele fala sobre a educação moderna, ele faz uma crítica, né, aos argumentos dos relativistas. É um livro excelente, tá? Todos esses livros, a grande maioria deles, eu tenho alguma citação ou algum resumo que eu fiz em alguma postagem no Instagram, tá? Não vou entrar em todos eles, mas sempre que eu termino, eu coloco pelo menos alguma coisinha do que eu achei do livro, um resuminho bem rápido, porque também não acho tempo de fazer uma resenha e tal, não me sinto nem capaz, na verdade. A gente ainda está engatinhando, né, nesse processo de autoeducação. Esse livro aqui, A Vida Intelectual, do Serge Langes, foi um livro assim que eu não sei nem descrever, mas foi um livro que me deu uma certeza de que eu estava fazendo a vontade de Deus, educando minhas filhas em casa, apesar dele tratar da vida intelectual, né, não falar de educação domiciliar, mas ele me trouxe uma segurança de que eu estava no caminho certo, na minha busca pela sabedoria que vem do alto, em colocar as escrituras como centro da educação delas. Foi um livro assim também, é o meu queridinho. Depois dele, esse livro Educação da Vontade, a gente tem uma série de vícios, né? A gente tem preguiça, a gente tem impaciência, a gente tem muita desculpa, né? E quando você se propõe a educar os filhos em casa, se propõe a assumir essa responsabilidade, mais essa, né? Além de todas as que nós já temos. Mas essa não é uma coisa assim, adicional, ela deve ser a principal, né? E eu sei que quando a gente assume tudo isso, a gente precisa entender que os vícios que nós temos, eles precisam dar lugar para virtudes, né? E esse livro, ele veio de encontro com isso, né? Veio me mostrar como eu preciso educar a minha vontade, que não é algo que acontece naturalmente. Geralmente a gente tem aquela coisa assim, né? Ai, mas aquela pessoa é tão esforçada, ai, ela faz aquilo porque, sei lá, ela foi criada assim, ou ela gosta de ler, ou ela gosta... E na verdade não é, todos nós temos fraquezas, né? O pecado habita em nós. E nós temos vícios, né? Que eles precisam dar lugar a virtudes. E isso não acontece sem esforço, isso não acontece sem uma educação, né? Sem uma busca. Como eu gostaria de ter lido ele mais jovem, talvez assim na minha adolescência. Então é um livro que eu encorajo os pais de adolescentes, os jovens que ainda não têm filhos a ler, porque é muito bom. Sim, ele é muito bom. Aí eu li uma série de livros aqui, né? A Imaginação Educada, Filosofia. Eu li esse livro como indicação no curso de formação de professores cristãos clássicos da Home Academy. Plutarco, né? Da Educação das Crianças, de Plutarco. Tem alguns aqui que eu ainda não li, estão na lista para ler. Educação em Casa,
na igreja, na escola, uma perspectiva cristã do Felipe Fontes, também foi indicação do meu curso de formação de professor. Embora ele trata mais da educação cristã escolar, eu achei que foi muito bacana na explicação que eu falei lá da importância da educação cristã, a arte de ensinar, vários mestres ao longo da história, e vale a pena. Também não tem nada, não está relacionado com a educação domiciliar, tá? O De Magistro, que na verdade, né, é Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, é a visão de cada um acerca do mestre, também vale a pena a leitura. Didascálico eu estou lendo ainda, não posso falar ainda. Davi já leu, gostou muito, né, de Hugo de São Vítor. A Mente do Criador, da Sawyer, estou lendo, porque depois que eu li As Ferramentas Perdidas da Aprendizagem, me apaixonei, né? Como Educar Sua Mente, da Susan Weisbauer, também estou lendo, tá? Ainda não terminei, porque na verdade eu entrei na parte que ela começa a analisar os clássicos e eu não tive tempo ainda de começar esse estudo mais aprofundado. Então eu pretendo fazer em breve, né, com 3 crianças e a dinâmica toda da casa ainda não tá dando. Esse Como Ler Livros, né, do Mortimer Adler, foi um dos primeiros. Esse eu comecei a ler lá no comecinho, eu tô quase terminando, mas ele tá meio lento, porque eu vou colocando outras leituras no meio, vou deixando, aí uma hora eu pego, enfim. E tiveram outros aí, tá, no meio, com relação à educação de filhos, né, a Pastoreando o Coração da Criança, o Idade da Oportunidade, que eu terminei recentemente, comecei o Trivium, Quadrivium, uma série, né, de livros aí. Mas eu quis, assim, só dar um panorama mesmo, geral, dos livros que mais me ajudaram nesse começo, né, aí você, né, e principalmente com relação à educação clássica, que é o que eu sempre falo quando as mães me procuram, me perguntando de currículo, né, é muito difícil explicar, olha, não tem um livro assim, eu não tenho como te mostrar um material, falar, olha, eu uso esse material. Embora a gente tenha alguns materiais que a gente use, a gente não está limitado a eles, né? A gente não segue um material específico, esgota, acabou daquele ano, começa outro, né? Então, se você realmente tem, né, o desejo de corrigir essas falhas aí da educação moderna, então você precisa ir um pouquinho além do que só procurar um material melhor, né? Você vai ter que realmente entender onde a educação moderna falhou, né? E onde que você pode buscar essa correção, né? Então é isso, eu espero ter contribuído. Não era para ser um vídeo tão longo, acabou virando quase que um testemunho pessoal da minha experiência com a educação domiciliar, mas eu espero que ajude, né, outras mães, né, que assim como eu também estão aí nesse processo, querendo entender, querendo ser a melhor mãe, né, que Deus pode dar para essas crianças. E assim, como eu falei, né, tem muitos livros, tem outras perspectivas, tá? Existem outros modelos de educação dentro da educação domiciliar, não é só esse. Por isso que eu quis contar um pouco da nossa experiência, porque às vezes pode não ir de encontro com a sua, né? Essa é a nossa experiência, você provavelmente vai ter a sua, ter outras famílias que você vai ouvir testemunho e vai ser diferente. Eu acho que o mais importante é entender que a educação domiciliar, ela é personalizada, né? Ela não é, o modelo é esse. Por isso que não dá para falar, siga esse currículo, ou então siga isso, ou faça isso. Não tem dicas, não tem, né? Não tem. Porque o seu filho é diferente do meu, e dentre as minhas filhas, cada uma é de um jeito, e cada uma tem uma necessidade. Né? O importante é você saber, diante de Deus, qual é a sua responsabilidade, qual é a demanda da sua família, qual é a necessidade da sua família, né? E ser o que você precisa ser ali, né? Sem comparação, sem ficar idealizando, mas o meu homeschooling não é igual dela, mas eu não leio os livros que ela lê, mas eu não...
porque a experiência de cada um é muito diferente, né? E a beleza tá nisso. Eu acho que ajudar um ao outro com a experiência que a gente teve é uma coisa, mas, por exemplo, a minha experiência, ela não vai ser o padrão para ser seguido, né? Assim como tem outras famílias que eu olho, que eu admiro, mas também eu tenho que olhar e entender que a minha realidade é outra, a minha história de vida é outra, a história do meu marido, né? O nosso casamento, as nossas filhas, né? Cada um vai ter um tempo, enfim. Né? Eu espero que esse testemunho, que as indicações, tudo que sirva de encorajamento, né? Não para estabelecer um padrão, não para desanimar, porque eu sei que isso também acontece, às vezes a gente olha, vê alguém que caminhou um pouquinho mais do que a gente, fala, ai meu Deus, não vou chegar ali nunca, ou então, mas eu ainda tô tão no começo, não consigo, mas tanto livro, e é a realidade de cada um. Eu hoje, se eu for falar, né, que tá no ideal que eu gostaria, não tô conseguindo ler como eu já li, não tô conseguindo estudar tudo que eu gostaria, também não tô conseguindo produzir tudo que eu gostaria de produzir, mas é o nosso momento, é o momento que a gente tá vivendo e a gente precisa aprender a estar alegre. Essa é uma lição que eu tenho tentado, aprender a estar alegre, estar satisfeito, ser grato, né, a Deus pelo momento que a gente tá vivendo, apreciar as pessoas, os filhos, o marido, né, as pessoas que estão ao nosso redor, cuidar deles como Deus quer que a gente cuide, né, sem comparações e é isso, tá? Eu espero ter ajudado, que Deus abençoe a todos nós.